Alexandre, o Grande, era um lendário guerreiro. Ele era tão corajoso em batalha, tão habilidoso com armas e tão determinado a vencer, mesmo nas lutas mais difíceis, que se tornou uma verdadeira lenda. Suas empresas militares, iniciadas no primeiro século AC, mostraram não apenas uma grande estratégia, mas também as incríveis qualidades de um lutador que estava disposto a arriscar sua vida na linha de frente. A característica o fez se destacar da multidão entre muitos comandantes da época. Alexander não estava satisfeito com o papel de um comandante que acabou de dar ordens e congelar. Ele queria participar pessoalmente de batalhas e inspirar seus soldados com um exemplo de destemor e determinação. Ele era conhecido como um guerreiro invencível porque mostrou não apenas força física, mas também a capacidade de tomar decisões instantâneas. O campo de batalha era o ambiente natural de Alexander. Nascido em 356 AC em Pelé, ele cresceu em uma atmosfera de orientação militar. Seu pai, o rei Filipe II, era um líder militar notável que fortaleceu a Macedônia e lançou as fundações para o seu futuro. Desde tenra idade, Alexander foi treinado em combate, usando armas como lanças, espadas e cavalos, que se tornaram parte integrante de seu treinamento como um guerreiro. Quando ele tinha apenas 16 anos, ele mostrou sua força e determinação, colocando com sucesso uma revolta liderada pela tribo Medi-Tracian. Philip, reconhecendo seu potencial, o escolheu como regente, permitindo que ele aprimorasse suas habilidades de liderança e experimente a emoção da batalha. Essa exposição em primeira mão aos desafios do comando e à intensidade do combate serviu apenas para reforçar sua confiança e mostrar a seus colegas o que ele era um líder excepcional. Ele mesmo, um guerreiro verdadeiramente excepcional, corajosamente lutou na Batalha da Pirofrinia em 338 AC. Nesse confronto, o exército da Macedônia, liderado por Filipe II, conheceu as forças combinadas de Atenas e da Liga Delian, que estavam determinadas a proteger a independência dos poleis gregos. O jovem Alexander, com apenas 18 anos, foi confiado o comando da ala esquerda do exército, que incluía a cavalaria de elite dos Gitáires. Durante a batalha, uma unidade selecionada. Isso foi visto como imparável por causa de sua lança e seu cavalo de confiança, Bucéfalos. Com Alexandre na vanguarda, seu exército rompeu as linhas do inimigo, destruindo essa unidade lendária e desempenhando um papel crucial em garantir a vitória da Macedônia. Suas ações nesta batalha mostraram não apenas sua força e habilidade físicas, mas também sua capacidade de liderar seu povo nos momentos de batalha mais intensos. Após a morte de Filipe em 336 AC, quando Alexander tinha apenas 20 anos, ele assumiu o trono. Ele tinha muito em seu prato, com pessoas dentro da Macedônia e tribos vizinhas e cidades gregas que não estavam muito felizes com o novo regime. Um dos primeiros desafios que ele enfrentou foi uma revolta dos Fitas, que viu isso como uma chance de se libertar do domínio da Macedônia. Alexander não hesitou em liderar seu exército para o sul para enfrentá-los. Quando os tebãs se recusaram a se render, ele foi lá para se juntar à luta. No ataque às paredes, ele estava ali na frente, lutando lado a lado com seus guerreiros. A cidade foi tomada e o castigo cruel dos FIF, sua completa destruição. Foi um aviso para quem ousou desafiar os jovens. Este episódio mostrou ao czar não apenas suas proezas militares, mas também sua prontidão para ir ao fim do mundo. O início da grande campanha contra o Império Persa em 334 AC foi um novo começo para a carreira militar de Alexander. Temos que ver suas grandes qualidades como guerreiro. A primeira grande batalha foi a Batalha de Grânicos, onde o exército da Macedônia encontrou as forças persas lideradas pelo sátrape da Ásia Menor. Os persas tiveram uma boa posição no rio Grânicos, era muito íngreme, e as pessoas que esperavam impedir o avanço de Alexander. Mas ele estava pronto para um desafio. Na cabeceira de suas tropas, Alexander pulou no rio, apesar de ser muito profundo e houve muitas filmagens acontecendo. Em combate próximo, ele lutou com os generais persas, cortando pessoalmente vários deles, incluindo Metrados, genro do rei persa. Dario II. Sua armadura foi perfurada, mas isso não impediu Alexander. Ele continuou lutando até quebrar a resistência do inimigo. Sua vitória foi graças à sua coragem pessoal e capacidade de liderar as pessoas nas condições mais perigosas. Isso abriu o caminho para a libertação do ex-cidades da Ásia Menor do jugo persa. A próxima batalha, a Batalha de Issus em 333 AC, foi outro exemplo da força de Alexandre. Ele era um guerreiro tão qualificado. Foi aqui que ele conheceu o rei Dario II, que havia reunido um enorme exército que foi significativamente menor número pelos macedônios.
A batalha ocorreu em um desfiladeiro estreito, onde os persas esperavam usar sua vantagem numérica. O pobre Alexander teve que se retirar diante do perigo. Ele pessoalmente liderou uma acusação de cavalaria no flanco direito do exército persa, rompendo sua formação e correndo para a carruagem de Darius. No calor da batalha, ele lutou bravamente com os generais persas, defendendo seu rei. Ele quase chegou a Darius, que fugiu do campo de batalha em pânico. Os soldados da Macedônia, vendo seu rei, destacaram-se no meio do inimigo e o seguiram. Isso levou à derrota completa das forças persas. Os despojos capturados, incluindo a família de Darius, apenas fortalecidos. Alexander era um guerreiro que era famoso por sua bravura. Em 332 AC, ele mostrou seu talento como estrategista e um guerreiro pronto em outro teste, a Batalha de Tiro. Tire, uma cidade localizada em uma ilha e cercada por paredes fortes, era considerada inexpugnável. Alexander supervisionou a construção de uma calçada para se aproximar da cidade. Quando o ataque começou, ele foi o primeiro a escalar. As escadas do cerco estavam lutando nas paredes ao lado de seus guerreiros. Sua armadura estava brilhando ao sol, tornando um alvo visível, mas ele não se esquivou da batalha. Ele repeliu os defensores e inspirou os macedônios. Depois de 7 longos meses de cerco, a cidade caiu, e Alexander estava entre seus soldados, coberto de sangue e poeira. Ele estava como um símbolo de vontade inflexível e proezas militares. Esta foi a Batalha de Gaugamela. Em 331 AC, testemunhamos o auge de seu confronto com Dario II, uma demonstração notável de sua habilidade militar. O exército persa, equipado com carros de guerra que comumente numerosos soldados, enfrentou um desafio inesperado, um número esmagador de oponentes. Apesar das probabilidades, Alexander liderou ousadamente a cavalaria em um ousado ataque ao centro da linha persa, onde Darius estava posicionado. Com coragem e determinação, ele empurrou as fileiras do inimigo, habilmente evitando carros e em uma incrível demonstração de habilidade e bravura, ele assumiu os guardas persas de elite. Seu talento e determinação fizeram com que os persas sentissem que seus espíritos foram quebrados. Quando Darius fugiu novamente, o exército inimigo se espalhou. Alexander, coberto de poeira e sangue, ficou no campo de batalha para terminar a luta. A viagem para a Índia em 326 AC trouxe novos desafios, onde Alexandre mais uma vez mostrou que ele era verdadeiramente invencível. Na Batalha de Dáspes, ele encontrou Alexandre, o rei Parus, cujo exército incluía elefantes e armas de guerra que os macedônios não haviam visto antes. Estava chovendo muito quando eles atravessaram o rio, mas Alexander liderou pessoalmente a acusação, lutando contra os macedônios na Batalha de Dáspes. Ele era tão habilidoso na batalha e estava tão calmo no caos, que ganhou, mesmo que as condições fossem duras e o exército estivesse exausto. Mesmo após a batalha, ele mostrou que tinha muito respeito por Pur, e ele foi muito gentil em mantê-lo no poder. Isso só o tornou mais conhecido como um guerreiro nobre. No caminho de volta pelo deserto de Gedre, Alexander foi confrontado com dificuldades, mas ele continuou a ir à frente de seus homens, e ele compartilhou as dificuldades com eles. Quando a água foi trazida para ele, e os soldados estavam sofrendo de sede, ele a derramou no chão, mostrando que não estava com medo. Esse ato de bondade causou impacto em todos. Alexander era um líder incrível. Ele era um guerreiro forte e corajoso que inspirou seus soldados. Ele morreu em 323 AC aos 32 anos, mas sempre será lembrado como um grande líder. Sua vida estava cheia de batalhas e perigos, e ele mostrou grande força e liderança. Um verdadeiro guerreiro é alguém que pode superar qualquer desafio, não importa quão grande ou pequeno. Alexandre, o Grande, era exatamente uma pessoa. Tornou-se rei da Macedônia aos 20 anos depois de seu pai, Filipe II, foi assassinado em 336 AC. Ele começou seu reinado no momento em que o país estava enfrentando ameaças internas e externas. Mas Alexander estava determinado a deixar sua marca no mundo, e ele foi um dos primeiros a demonstrar. Ele tinha um talento incrível para prever os movimentos de seus oponentes, usando recursos e transformar situações difíceis em chances. Ficar mais forte. Um dos desafios mais difíceis que ele enfrentou foi a revolta da cidade grega de Fios, o que não aconteceu não muito tempo depois que ele se tornou rei. Esta história realmente mostra o quão inteligente e estratégico Alexander era. Ele tomou decisões rápidas, usou surpresa e funcionou muito bem com os outros. Em um curto período de tempo, ele liderou o exército. Quando Alexander descobriu a revolta em Tebas, ele não esperou. Ele sabia que, se atrasasse, poderia incentivar outras cidades gregas a enfrentar o domínio do rei.
Então, ele rapidamente reuniu um grupo de soldados e os levou em uma longa jornada da Macedônia. Eles caminharam mais de 300 quilômetros em apenas 2 semanas. Foi uma viagem rápida, e foi duro para os soldados. Eles tiveram que ser organizados e prontos para ir. Comida, manter a disciplina e escolher uma rota que salvaria forças para a próxima batalha foram considerações importantes. Os tebanos estavam confiantes em sua segurança devido à distância e à inexperiência do jovem czar. Eles não esperavam uma aparência tão rápida do exército da Macedônia em suas paredes. Alexander deliberadamente usou esse elemento de surpresa para privar o inimigo da oportunidade de se preparar para a defesa ou solicitar ajuda dos aliados que chegam a Tebas. Alexander não era do tipo que pular para a batalha imediatamente. Ele ofereceu à cidade a chance de se render, mostrando que estava pensando na melhor maneira de lidar com a situação. Ele sabia que, se pudesse fazer com que a cidade cedesse pacificamente, poderia dar um exemplo para outros poleis e torná-los mais fortes. Mas os tebanos não levaram essa oferta. Eles confiaram em suas próprias fortificações e tiveram o apoio de alguns estados gregos, então rejeitaram o ultimato. Então, Alexander decidiu que era hora de agir. Ele desenvolveu um plano cuidadosamente para cercar a cidade de Tebas. Ele considerou o terreno e as estruturas defensivas e depois decidiu que a melhor maneira de vencer a batalha era usar motores de cerco e coordenar a infantaria e a cavalaria. A cidade estava cercada por paredes poderosas, e sua localização nas colinas dificultava direcionar um ataque. Mas o exército de Alexander trabalhou tão bem que os tebanos não demorou muito para que a resistência desmoronasse. Não foi apenas uma vitória militar, era uma estratégia cuidadosamente planejada. Alexander fez questão de preservar os templos e a casa do poeta Pendaros, deixando o resto da cidade em ruínas. Ele queria mostrar seu respeito pela cultura grega e enviar uma mensagem. Foi um gesto sincero que teve um profundo impacto emocional. As notícias sobre o destino da FIFA se espalharam rapidamente por toda a Grécia, levando alguns rebeldes em potencial a reconsiderar seus planos de resistência. A combinação da firmeza do Kfil e da praticidade de Alexander foi um grande negócio. Alexander não estava procurando causar nenhum dano, mas ele usou como uma maneira de afirmar sua autoridade. Como resultado, Esparta passou a ser visto como uma potência, não apenas por causa de seu ousado, mas também por causa do brilho estratégico de Alexander. Também ficou claro de como ele liderou seu exército. As tropas da Macedônia que Fílipos deixaram foram bem treinadas, mas ainda não eram leais ao novo rei. Isso tornou difícil para ele se mover rapidamente como Naishai. Mas quando venceram, mostrou aos soldados que Alexander poderia levá-los ao sucesso. Ele estava lá quando eles estavam planejando e estava na frente quando atacaram. Isso fez os soldados o respeitarem ainda mais. Ele era um mestre em dividir o trabalho entre seus comandantes. Ele tinha uma ótima maneira de confiar neles com partes importantes do ataque. Isso mostrou que ele era um bom líder. Ele poderia delegar responsabilidade e ainda estar no controle. Depois da FIFA, Alexander se concentrou nas fronteiras do norte da Macedônia. Lá, tribos como os tribalianos e ilirianos estavam tentando tirar proveito da morte de Filipe para ganhar sua independência novamente. Seu pensamento estratégico estava em exibição total aqui. Ele tinha um talento especial para navegar no terreno desafiador. Em 335 AC, liderou uma campanha contra os tribais transportando o exército com segurança pelo rio Danúbio. Esse feito incrível exigia habilidades de engenharia especializadas e cálculos precisos. Para manter suas tropas em segurança e garantir um ataque surpresa, Alexander engenhosamente improvisou jangadas e até capturou navios para transportá-los à noite, pegando o inimigo de surpresa e alcançando uma vitória decisiva. Antes que as 3 tribos unissem forças com as outras tribos, elas tiveram uma pequena competição amigável com os tribais. Isso mostrou outro ótimo exemplo de seu gênio estratégico. Alexander era um biscoito inteligente. Ele usou sua cavalaria para cortar a rota do retiro e forçá-los a uma batalha aberta. As forças da Macedônia não foram tão bem-sucedidas em seu ataque a Tribalame, mas ainda venceram. Essa vitória garantiu as fronteiras do norte e fortaleceu a posição de Alexander. Ele tinha uma reputação como comandante que sempre poderia lidar com qualquer coisa. Em seguida, ele enfrentou um desafio, uma batalha contra os irianos liderados pelo czar Clitus. A terra era montanhosa, com desfiladeiros estreitos e passes que dificultaram os defensores. Em vez de entrar de frente, ele criou um plano inteligente para superar seu oponente.
Esse movimento arriscado exigiu muita coordenação e confiança. Os comandantes fizeram um ótimo trabalho, e os lirianos de ambos os lados foram derrotados. Alexander também usou retiros falsos para atrair o inimigo de suas posições fortificadas, após o que sua falange e cavalaria completaram a derrota. Esta campanha mostrou que seu gênio estratégico estava não apenas em velocidade e força, mas também na capacidade de encontrar soluções não convencionais em condições em que as tradicionais não funcionassem. Os métodos de Alexander podem não ter sido o melhor ajuste. Seus sucessos no norte o ajudaram a estabilizar a situação na Macedônia e nas áreas circundantes antes do início da grande campanha a leste. Ele entendeu que, para alcançar seus sonhos, teve que se livrar de qualquer problema interno e garantir que seus aliados gregos estivessem a bordo. Então, suas ações na Grécia e nos Balcãs não foram apenas uma reação, mas um passo atencioso em frente. Ele foi capaz de se adaptar às circunstâncias, mas tudo fazia parte de uma estratégia de longo prazo. Ele não apenas suprimiu a resistência, mas também demonstrou sua força e fez você pensar duas vezes antes de se enfrentar contra ele. O gênio estratégico de Alexander também ficou evidente na maneira como ele usou recursos da Macedônia para se preparar para futuras empresas. Depois que a revolta foi esmagada, ele se reorganizou aumentando a mobilidade de seu exército e a eficácia de combate. Ele também, Alexander, era um cara tão inteligente e generoso. Ele se deu bem com as cidades gregas e trabalhou junto com eles para construir um exército. Todos eles se apresentaram e se ajudaram, e juntos se tornaram um grupo forte e leal. Alexander também foi realmente atencioso e cuidadoso em escolher as pessoas certas para empregos importantes. Ele garantiu que todos estivessem fazendo o seu melhor e que todos fossem tratados de maneira justa. Ele era tão bom nisso que o ajudou a ganhar um monte de batalhas mais tarde. Ele inspirou as pessoas de uma maneira muito bonita, usando não apenas a força militar, mas também a diplomacia. Por exemplo, depois da FIFA, ele se encontrou com líderes da União Karen, onde foi proclamado líder de uma Grécia unida pela guerra contra a Pérsia. Este foi um passo realmente atencioso. Ele reuniu poleis diferentes, transformando-os em aliados, dando-lhes um objetivo comum que fortaleceu sua posição antes do início da campanha. Alexandre, o Grande, era um líder incrível. Ele usou sua inteligência para ganhar batalhas e cultivar seu império. Ele foi rápido, surpreendendo seus inimigos e inteligente. Ele também entendeu como fazer seu povo se sentir forte. Ele lutou contra as tribos e os ilirianos, e mostrou que era um grande líder. Ele podia ver o que iria acontecer e usar cada vitória para alcançar seus objetivos maiores. Ele preparou o cenário para todos os seus sucessos futuros, tornando um dos generais mais excepcionais da história. Alexandre, o Grande, é lembrado como um líder notável cujas ações influenciaram bastante a paisagem cultural do mundo antigo. Seu impacto como revolucionário cultural ficou evidente em sua capacidade de misturar diferentes tradições e criar novas formas de expressão cultural. Tive o prazer de contribuir para o desenvolvimento de civilizações há séculos. Um dos exemplos mais emocionantes disso foi seu desejo de criar cidades que serviam não apenas como centros administrativos ou militares, mas também como hubs culturais vibrantes, onde as ideias, crenças e costumes de vários povos se cruzam. Sua abordagem para gerenciar territórios conquistados foi verdadeiramente única para seu tempo. Em vez de destruir as culturas locais, ele as enriqueceu através da introdução de elementos da tradição helênica. Ao mesmo tempo, ele mostrou muito respeito pela identidade das terras subordinadas. Uma das principais manifestações de sua revolução cultural foi o fundamento de muitas cidades em homenagem a ele, entre as quais Alexandria do Egito ocupa um lugar especial. Esta cidade, fundada em 331 a.C. A costa do Mediterrâneo foi planejada levando em consideração não apenas as necessidades estratégicas, mas também as ambições de torná-la uma encruzilhada cultural. Localizado no delta, tornou-se uma ligação entre Europa, África e Ásia, atraindo comerciantes, cientistas e artesãos de todo o mundo então conhecido. Alexander escolheu pessoalmente o local para este acordo, chamando a atenção para sua localização geográfica, que Alexandria era um lugar maravilhoso. Tinha acesso a rotas marinhas e terras férteis. A cidade foi construída de acordo com um plano elaborado que incluía ruas largas, praças extensas e espaços para edifícios públicos. O design da cidade refletia os ideais arquitetônicos gregos, que foram adaptados às condições locais. Alexandria rapidamente se tornou um centro de vida intelectual, ajudada pela criação da Museão. A Museão era uma instituição que pode ser considerada um protótipo dos modernos. Este templo é conhecido como Mus, e foi fundado logo após a morte de Alexander.
Seu sucessor, Talim Imagen Sateron, tornou-se um lugar onde as mentes excelentes da época se reuniram. Matemáticos, astrônomos, poetas e filósofos trabalharam aqui, e seus trabalhos lançaram as fundações para o conhecimento futuro. A Museion era mais do que apenas um edifício. Era um complexo com salas de aula, jardins e até um zoológico onde foram estudados animais exóticos de terras distantes. Foi aqui que nasceu a ideia de uma abordagem sistemática do conhecimento, o que foi um passo importante no desenvolvimento da ciência. A Biblioteca de Alexandria era parte integrante da cultura da cidade e acabou adquirindo o status lendário. Embora sua construção tenha começado após a morte de Alexandre, a ideia de criar esse centro de conhecimento correspondia à sua visão de um mundo onde a cultura e a ciência seriam acessíveis a todos. A biblioteca coletou manuscritos em vários idiomas que buscam a universalidade. A equipe da biblioteca, conhecida como bibliotecários, estava envolvida em mais do que apenas isso. Entre eles estavam números como Eratosthenes, que mediram a circunferência da Terra, e Calimachos, cujas obras poéticas e bibliográficas se tornaram modelo para gerações posteriores. Esse processo de compartilhamento de conhecimento entre culturas foi uma continuação direta da política de Alexander de aproximar as pessoas. Outro aspecto importante de sua revolução cultural foi a introdução da língua grega como meio de comunicação nas terras conquistadas. Alexander entendeu que a linguagem era uma parte essencial da conexão de pessoas. É realmente incrível como o grego se tornou uma linguagem tão versátil. Foi usado para a comunicação, mas também para compartilhar a cultura. Tornou-se a linguagem da administração, comércio e educação, que ajudou a unir um enorme império. Mas é importante observar que o grego não suprime os dialetos locais. De fato, permitiu que eles coexistissem com o idioma Celine. Isso levou ao desenvolvimento de Koine, uma forma simplificada de grego. Koine se tornou a língua franca do mundo helenístico. A literatura grega, a filosofia e o drama se adaptaram a novas condições e ficaram ainda mais ricos. Motivos locais. Alexander era um grande defensor das artes, e era uma parte essencial de sua política cultural. Durante suas campanhas, ele fez amizade com todos os tipos de pessoas criativas. Eles gravaram suas boas ações e criaram obras celebrando suas realizações. Os artistas, escultores e poetas que acompanharam seu exército deixaram os monumentos que os historiadores ainda estão estudando. Por exemplo, a imagem de Alexander em moedas cunhadas no Império combinou estilos artísticos gregos com elementos de tradições locais, como cocares persas. Esses símbolos egípcios de poder foram usados por mais do que apenas propaganda. Eles também abriram as portas para o diálogo cultural, mostrando às pessoas que sua identidade era respeitada dentro do novo império. Sua abordagem à religião era sobre ser revolucionária. Alexander não destruiu os cultos locais, mas ele procurou um terreno comum. Depois de conhecer crenças gregas no Egito, ele foi ao oráculo de Amun no Oásis de Siva, onde foi nomeado filho deste deus. Isso o tornou ainda mais popular. Os egípcios eram um povo único. Esse ato era simplesmente uma manobra política, refletindo sua crença de que as divindades de diferentes povos poderiam estar ligadas. Em outras regiões, como a Mesopotâmia, ele restaurou os templos destruídos por seus antecessores e participou de rituais locais, demonstrando respeito pela tradição. Essa abordagem contribuiu para o sincretismo quando os deuses gregos e orientais começaram a ser identificados entre si, o que leva-se a uma nova tendência religiosa. O patrimônio arquitetônico de Alexander também merece atenção como uma manifestação. Sua revolução cultural era realmente algo. As cidades que ele fundou ou com o nome dele foram construídas sobre o modelo grego, mas com as características locais em mente. Ao contrário dos poleis gregos típicos, esses assentamentos geralmente incluíam elementos de planejamento oriental, como grandes palácios ou bazares extensos. Por exemplo, Alexandria na Mesopotâmia, Iraque moderno, combinou teatros gregos e escolas secundárias com decisões da Mesopotâmia, o que criou uma aparência única. Essas cidades se tornaram não apenas centros administrativos, mas também lugares onde a população local pegou os gregos tão inspirada pelo modo de vida Selim que a adotaram. Seus costumes orientais também tiveram implicações culturais. Alexander pavimentou novas rotas conectando regiões remotas, que contribuíram não apenas para o crescimento econômico, mas também para a troca de ideias. As caravanas que viajam da Índia para o Mediterrâneo trouxeram não apenas especiarias e tecidos, mas também textos filosóficos, conceitos religiosos e produtos artísticos. As rotas marinhas descobertas por seu almirante Neniarch conectaram o Oceano Índico ao Golfo Pérsico.
É interessante pensar em como as conquistas de Alexander levaram ao desenvolvimento de navegação e trocas culturais. Você pode imaginar como isso deve ter se sentido pelos comerciantes, que de repente se viram agindo como mensageiros para novas ideias. As cidades fundadas por Alexander se tornaram esses mercados vibrantes, onde diferentes ideias convergiram. Também é fascinante ver como ele incentivou seus líderes e soldados militares a trazer suas famílias com eles, promovendo um senso de conexão e compreensão em diferentes culturas. Ele próprio abraçou essa abordagem, mostrando seu compromisso com essa nova maneira de pensar. Os sindicatos são a base de nossa sociedade, não são? Eles são os que nos nutrem e nos guiam, ajudando-nos a crescer e florescer. É incrível pensar que gerações de pessoas, criadas com uma rica tapeçaria de tradições, se tornaram os arquitetos de sua visão. É animador saber que, ao contrário de muitos governantes, ele não procurou segregação. Em vez disso, ele acreditava que a bela mistura das pessoas era a chave para a estabilidade e a prosperidade. E no reino da ciência, suas contribuições são incríveis. Alexander era um homem em uma missão, coletando informações sobre a natureza, o clima e os recursos de novas terras. Ele passou esse conhecimento para os cientistas, abrindo portas para novas descobertas. Seu trabalho em geografia, flora e fauna expandiu nossa compreensão do mundo. Pense em todas as coisas incríveis que aprendemos das expedições à Índia, como a primeira descrição de florestas tropicais e animais exóticos. Mais tarde, os elefantes foram incorporados às práticas militares e culturais helenísticas. Esses dados não apenas satisfezam a curiosidade, mas também serviram a propósitos práticos, ajudando a adaptar a tecnologia grega a novas condições. Sua morte em 323 AC encerrou a revolução cultural que ele iniciou. Os sucessores de Alexander, conhecidos como Diadochi, continuaram seu trabalho, desenvolvendo as cidades que ele fundou e espalhando a cultura helênica. A era helenística que se seguiu à sua morte foi um momento de prosperidade sem precedentes, quando a combinação de tradições gregas e oriental deu origem a novas formas de arte, ciência e filosofia. Alexandria, Antioquia e Pergamum eram apenas algumas das cidades que se tornaram símbolos deste novo mundo, onde as fronteiras culturais estavam embaçando e os valores universais estavam tomando forma. Alexandre, o Grande, deixou para trás um legado que foi muito além das vitórias militares. Ele viu a diversidade como uma força, não uma ameaça, e sua influência ainda pode ser sentida hoje através de cidades, idiomas, arte, religião e comércio. Ele criou um mundo onde as culturas aprenderam umas com as outras e se enriqueceram, colocando as fundações de uma época que mudou o curso da história. Sua revolução era sobre criação, não destruição. Ele queria construir algo mais do que um império, ele queria criar um espaço cultural que unisse a humanidade. Alexandre, o Grande, era um líder carismático. Ele inspirou as pessoas com sua generosidade e atenção às suas necessidades. Um dos melhores exemplos disso foi quando ele liderou seus guerreiros através do deserto de Gedrosia, em 325 AC. Eles estavam voltando de uma campanha indiana e ele desistiu de sua própria água para que suas tropas pudessem beber. Hoje, o povo do Baluchistão está trabalhando duro para explorar novas rotas comerciais ao longo da costa do Golfo Pérsico. Eles são também trabalhando para punir aqueles que não querem cooperar. O exército está fazendo o seu melhor, mesmo que eles estejam em movimento há muito tempo. Eles não têm muita água ou comida, o que levou algumas pessoas e animais a faltar. Tem sido muito quente e ventoso, e as tempestades de areia estão tornando as coisas ainda mais difíceis. Os soldados estavam realmente com sede. Muitos deles estavam cansados demais para continuar, e os carrinhos com comida e água se perderam ou não havia o suficiente. Mas então, um dos soldados encontrou uma pequena mola de água. Ele o colocou no capacete e o trouxe para Alexander, esperando que o rei bebesse um pouco e se sentisse melhor. Alexander sabia que esse valor mal era suficiente para uma pessoa e seu exército. Apesar disso, ele derramou água na areia na frente dos olhos de todos. Isso não foi apenas uma rejeição simbólica do conforto pessoal, foi também um poderoso sinal de unidade com os soldados. Ele mostrou que não aceitaria privilégios enquanto seu povo estava sofrendo. Os soldados ficaram chocados com sua determinação e sacrifício, o que fortaleceu sua lealdade a ele, mesmo em circunstâncias tão difíceis. O historiador Arianos escreveu sobre isso, referindo-se a relatos de testemunhas oculares. Os soldados viram nele mais do que apenas um comandante, eles viram nele um homem que estava pronto para compartilhar seu destino. Isso tornou o espírito do exército maior do que qualquer vitória.
Alexander era um homem generoso, e essa generosidade desempenhou um papel importante no fortalecimento de seu carisma entre os soldados. Após a conquista da Pérsia, ele distribuiu as enormes riquezas capturadas no tesouro de Susa, Persepolis e Ecbata. Ele fez isso não apenas depois que seu exército entrou em Persepolis, a capital do Império Aquemenídeo. Ele também fez isso quando permitiu aos soldados saquear a cidade enquanto preservava os palácios reais para si e seu tesouro. Essa decisão não foi ditada pelo Império Russo, era uma grande família, e eles fizeram tudo o que podiam para fazer com que seus soldados se sintam apreciados e apoiados. Eles queriam mostrar a eles que seu trabalho duro valeria a pena e levaram uma vida melhor. Então, eles deram ouro, prata, pedras preciosas e tecidos agradáveis. Para muitos soldados, que vieram de famílias macedonias pobres, foi a primeira vez que eles já viram tais riquezas. Além disso, Alexander era um chefe generoso. Ele pagou os salários de seu exército, mesmo quando o tesouro estava com pouco dinheiro, o que era muito raro na época. Por exemplo, antes da campanha indiana em 327 AC, ele pagou as dívidas de seus soldados, gastando cerca de 20, ele deu muito. 000 talentos de prata, que é como milhões de dólares modernos. Esse incrível ato de generosidade não apenas salvou os soldados, mas mostrou que seu bem-estar era uma prioridade para ele. Isso os fez se sentir tão leais. Ele era tão carismático que poderia manter o moral do exército apenas conversando com eles. Alexander andava pelo acampamento, conversava com os soldados, ouvia suas queixas e até brincava com eles. Ele os fez se sentir tão perto, mesmo que ele fosse um rei. O historiador Plutarco disse que conhecia todas as pessoas durante seus acampamentos e realizou desfiles onde ele próprio participou. Festas eram um grande negócio. Eles bebiam vinho da mesma xícara que seus homens e cantaram músicas comemorando suas aventuras. Esses momentos de conexão foram especialmente importantes em longas campanhas, quando a fadiga e a saudade de casa poderiam dificultar permanecer disciplinadas. Por exemplo, depois de uma batalha sob Hidáspes em 326 AC, onde o exército da Macedônia derrotou o rei indiano Parus, Alexander organizou uma enorme celebração na margem do rio. Ele não apenas deu aos soldados distintos grinaldas e terras douradas, mas também organizou competições de luta e corrida, nas quais participou, mostrando-se não apenas um rei, mas também um camarada. Esses eventos levantaram os soldados tão dedicados ao seu líder que pareciam uma grande família feliz. Isso era realmente incomum para os governantes naquela época, que geralmente mantinham distância de seu povo. Outra maneira de mostrar que seu carisma foi respeitando as coisas incríveis que os soldados individuais fizeram. Alexander estava sempre seguindo soldados que se saíram muito bem na batalha e celebrando suas realizações. Após o cerco de Tiro em 332 AC, quando seu exército capturou esta cidade fortificada fenícia após 7 meses, ele recompensou pessoalmente os soldados que mostraram bravura especial em invadir as paredes. Um desses soldados, fico feliz em falar sobre o macedônio chamado Filota. Ele foi o primeiro a MB a parede sob um granizo de flechas e pedras, e Alexander ficou tão satisfeito com ele que ele lhe apresentou uma xícara de prata e um terreno. Esse ato não apenas recompensou uma pessoa em particular, mas também inspirou outras pessoas a se esforçarem por feitos semelhantes, sabendo que seus esforços seriam notados e apreciados. Essa atenção aos detalhes reforçou a crença dos soldados de que seu rei valorizava cada um deles, o que era especialmente importante diante de constantes batalhas e perdas. Sua capacidade de inspirar também foi mostrada na maneira como ele interrompeu o exército. Em 324 AC, após muitos anos de campanhas, alguns dos soldados começaram a se sentir um pouco desconfortáveis. Estou aqui para você, meu amigo. É totalmente compreensível que as coisas fossem difíceis e todo mundo estava sentindo chamado de casa. Isso levou a algum descontentamento no acampamento no rio Opis. Os soldados não estavam muito interessados no plano de Alexander de continuar indo para o leste, e eles o informaram. Em vez de usar a força para suprimir a rebelião, Alexander tinha um coração para coração com eles. Ele os lembrou de sua jornada compartilhada, das terras que eles conquistaram e das riquezas que haviam ganhado. Ele disse que ficaria feliz em deixar alguém ir se quisesse, mas também disse que estava determinado a ficar com seus camaradas leais. Para completar o que havia começado, ele fez um discurso cheio de coração e convicção. Isso teve um grande impacto no humor do exército. Pouco tempo depois, ele organizou um belo banquete para a reconciliação, onde os macedônios gregos e os membros da nobreza persa compartilharam uma refeição juntos, simbolizando a unidade do império.
Isso mostrou que seu carisma não era apenas inspirar pessoas, também poderia reunir as pessoas e resolver conflitos, transformando a raiva em lealdade. Durante uma campanha no Egito, Alexander também usou gestos religiosos e simbólicos para fortalecer sua aura carismática. Ele foi ver o oráculo de Amun em Siva, onde os sacerdotes disseram que ele era filho de um deus. Isso foi um grande negócio para o seu exército. Os soldados pensaram que isso significava que eles estavam protegidos pelos deuses, o que os fez acreditar ainda mais em seu líder. Ele tinha moedas feitas com o rosto nelas, parecendo um deus com chifres. Muitos soldados eram supersticiosos, e eles pensaram que isso mostrou que seu rei foi escolhido pelo céu. Isso os fez se sentir mais confiantes, mesmo nas piores situações. Por exemplo, antes da Batalha de Prêmios em 333 AC, Alexandre, o Grande, abordou seu exército com discurso sincero sobre suas origens divinas compartilhadas. Seu carisma caloroso e envolvente brilhou quando ele se adaptou à situação, mostrando sua autoridade enquanto também ouvia seus soldados. Quando o exército chegou ao rio Ifazis em 326 AC e queria parar sua campanha na Índia, Alexander tentou convencê-los a continuar. Mas quando ele viu que eles não iriam mudar de ideia, ele decidiu voltar. Ele fez isso de uma maneira que mostrou que estava preocupado com seus soldados, fazendo parecer uma concessão e não uma derrota. Ele disse que o retorno seria uma marcha triunfante pelas terras conquistadas, e manteve sua palavra organizando a construção de uma frota no rio Hidáspes e fornecendo ao exército tudo o que é necessário para a viagem para casa. Esse compromisso não enfraqueceu sua autoridade, mas, pelo contrário, mostrou que seu amor por ele só aumentava. Assim, o carisma de Alexandre, o Grande, ao lidar com o exército, foi construído em uma combinação de exemplo pessoal, generosidade, atenção às pessoas e a capacidade de diante dos desafios, ele encontrou uma maneira de incentivá-los. Suas ações, como recusar a água na academia, compartilhando sua riqueza, participando de festas e reconhecendo os corajosos, fizeram com que todos o vissem como um líder que estava sempre lá para seu povo, através de grossos e magros. Sua capacidade de conquistar o coração dos guerreiros o tornou mais do que apenas um general. Ele se tornou um símbolo de grandeza cuja influência foi sentida há séculos. Alexandre, o Grande, conhecido por suas conquistas, deixou uma marca eterna na história, não apenas como um gênio militar, mas também como fundador de muitos assentamentos importantes em seu império. Era um cara muito inteligente. Ele tinha um ótimo plano para gerenciar tão vastos territórios. Ele sabia que novos assentamentos eram uma ótima maneira de espalhar o poder, espalhar a cultura grega e garantir a estabilidade econômica. Um dos aspectos principais de sua abordagem foi criar cidades que combinavam funções militares, comerciais e culturais. Essas cidades geralmente se tornaram centros de helenismo nos cantos mais remotos das terras conquistadas. A Exandria recebeu o nome dele, e é um lugar onde diferentes povos se uniram e compartilharam suas culturas. Ele estava realmente envolvido na escolha de onde colocar novos assentamentos e planejar seus edifícios. Ele levou isso a sério porque queria divulgar seu nome e reunir diferentes áreas em uma comunidade. Quando planejava cidades, ele estudou a terra de perto para escolher lugares com vantagens naturais. Alexander era um rei inteligente. Ele garantiu que seu povo tivesse acesso à água, terra fértil, proteção contra inimigos devido a montanhas ou rios e proximidade com as rotas comerciais. Por exemplo, muitas de suas cidades estavam localizadas nos vales dos rios ou na encruzilhada das estradas de caravana. Isso proporcionou a seus habitantes oportunidades de segurança e crescimento econômico. Suas decisões não foram aleatórias. Eles refletiram um profundo entendimento da geografia. Alexander frequentemente contratava seus engenheiros e arquitetos para trabalhar em projetos. Deinocritus, por exemplo, esteve envolvido no planejamento de alguns assentamentos. Naquela época, os especialistas usaram alguns métodos bem legais, inspirados nas antigas maneiras gregas de fazer as coisas, mas as adaptaram para se encaixar na cena local. Eles construíram cidades com o futuro em mente, organizando ruas em um padrão de grade. Eles construíram edifícios com tijolos de pedra ou assados, e estruturas defensivas como paredes e torres se tornaram uma parte vital da cidade. Um dos exemplos mais surpreendentes de suas habilidades de planejamento urbano pode ser visto em uma cidade construída em um vale do rio cercado por montanhas. Eles projetaram um assentamento para controlar a região. As montanhas foram uma grande ajuda, mantendo os nômades afastados, e o rio era uma tábua de salvação, fornecendo água para as pessoas e regando os campos. Alexander fez um passeio pessoal pela área, decidindo onde a cidade seria construída e construiu as paredes da fortaleza para proteger todos.
Nesta cidade, ele recebeu alguns de seus amigos veteranos que haviam terminado seu serviço e também pessoas locais, e ele fez muito esse tipo de coisa. Ter todas essas pessoas diferentes juntas ajudou a cidade a crescer rapidamente. O estabelecimento de tradições gregas era uma coisa linda. Os costumes locais não foram suprimidos, mas integrados à vida cotidiana. Logo após sua fundação, a cidade começou a atrair seda, especiarias e joias, tornando-a uma ligação importante na rede comercial do império. A criação de cidades foi acompanhada pela construção de edifícios e fortificações residenciais, mas também pela construção de edifícios públicos que enfatizavam a missão cultural de Alexander. Templos dedicados aos deuses gregos, como Zeus ou Apolo, apareceram em cada novo acordo. Mas muitas vezes esses santuários incluíam elementos de parte local de um espaço comum. Por exemplo, em uma das cidades localizadas no leste, os arqueólogos mais tarde encontraram um altar com uma imagem de uma divindade grega e símbolos da religião local. Isso mostra que Alexander queria criar uma coexistência harmoniosa de culturas. Além dos templos, eles construíram ginásios, que eram lugares onde os jovens podiam treinar em exercícios físicos e filosofia, que era uma parte importante do modo de vida helenístico. Os teatros construídos em pedra tornaram-se centros de vida social. As peças de grandes dramaturgos gregos como Eurípides e Safocol foram realizados aqui, com os atores locais se divertindo. Isso atraiu uma ampla gama de públicos, tornando um lugar onde todos eram bem-vindos. As cidades fundadas por Alexander eram muito importantes para a economia do império. Para garantir que o império estivesse bem, era necessário desenvolver o comércio. Muitas das cidades foram construídas ao longo de rotas importantes que conectaram o Oriente e o Ocidente. Uma dessas cidades foi construída na margem do rio e tinha um porto onde chegaram mercadorias do interior e dos territórios costeiros. Este porto se tornou tão importante que décadas após a morte de Alexander, ainda era muito ativo. À morte, a cidade continuou a prosperar. Os comerciantes de todo o mundo também foram incentivados por Alexander a desenvolver seus artesanatos, e as oficinas foram abertas em suas cidades onde cerâmica, armas e tecidos eram frequentemente feitas usando materiais e técnicas locais. Isso contribuiu para a independência econômica dos assentamentos. A agricultura também desempenhou um papel importante. Os campos foram colocados nas cidades onde foram cultivados trigo, cevada e uvas, e os sistemas de irrigação foram construídos por suas ordens. Esses sistemas tornaram possível usar efetivamente os recursos hídricos escassos. A população à cidade foi formada em um PR especial, Inciple, que juntou as pessoas. Alexandre, os judeus e os macedônios viviam ricamente com os habitantes locais. Os veteranos de seu exército, que receberam subsídios da terra, tornaram-se o pilar dos colonos, garantindo a lealdade de novos territórios. Mas ele não se limitou ao seu próprio povo. Representantes dos povos conquistados mudaram para cidades, o que lhes permitiu evitar o isolamento e contribuíram para a integração. Em um dos assentamentos montanhosos, as mulheres locais criaram famílias que se tornaram um vínculo entre as pessoas. Culturas. Essa abordagem não apenas fortaleceu o poder de Alexandre, mas também garantiu que as regiões onde as revoltas pudessem surgir permanecessem estáveis. As crianças nascidas nesses casamentos mistos foram criados no espírito do helenismo, aprendendo a língua e as tradições gregas, mas ainda conectadas à cultura de suas mães. A construção de cidades exigia muitos recursos, e Alexander os mobilizou habilmente, mesmo durante as campanhas. Ele usou o trabalho de residentes locais, geralmente fornecendo a eles o pagamento ou a isenção de impostos para sua participação. Eles trabalharam juntos para construí-lo, usando pedra de pedreiras e madeira próximas das florestas. Quando os recursos eram limitados, eles até trouxeram materiais de longe. Isso mostra o tamanho de seus projetos. Por exemplo, em uma das cidades que ele fundou no deserto, ele construiu aquedutos que se estendiam por muitos quilômetros para fornecer água ao povo. Essas estruturas foram construídas usando o conhecimento de engenharia dos gregos. Por causa de quão complexos e duráveis eles eram, alguns deles duraram séculos. Ele também se certificou de que as cidades que ele criou fossem autossuficientes. Ele construiu armazéns para armazenar grãos, oficinas para fazer armas e até pequenas balas de moeda onde o dinheiro foi cunhado com sua imagem. A influência cultural das cidades fundadas por Alexander ficou evidente na disseminação do grego, que se tornou a linguagem do comércio e da administração. Em um dos assentamentos localizados na rota comercial, foram encontradas inscrições gregas feitas por moradores locais, indicando a rapidez com que o idioma se espalhou.
As escolas abriram nas cidades e ensinaram não apenas os filhos dos colonos e os habitantes locais trabalharam juntos para aumentar a alfabetização e espalhar conhecimento. Cientistas e filósofos foram atraídos para as novas cidades, onde estudaram a natureza e os costumes locais. Eles compartilharam suas descobertas com o mundo grego. Por exemplo, em uma das cidades do Oriente, eles ajudaram os botânicos gregos a fazer seu trabalho. Assim, as cidades se tornaram importantes para mais do que apenas atividades militares e econômicas. Eles também eram centros de ciência e educação. Alexander também se importava com a vida religiosa de suas cidades. Ele estava tão preocupado com a perda de cultos locais que trabalhou duro para garantir que eles se misturassem com as tradições gregas. Em um dos assentamentos que ele fundou em um vale fértil, um belo templo foi construído onde as pessoas adoravam Apolo e o deus local da fertilidade. Isso simbolizava a unidade dos dois mundos. Os padres representando as duas tradições realizaram ritos conjuntos, que fortaleceram os laços entre as comunidades. Essa abordagem fazia parte de sua política para trazer os povos conquistados para o dobro. Como resultado, as novas cidades se tornaram lugares onde o intercâmbio cultural e a prática religiosa floresceram lado a lado. Você sabe, eles eram realmente especiais por causa de seu sincretismo. As cidades que Alexander fundou continuou depois de falecer em 323 AC. Muitos deles permaneceram importantes como centros comerciais e culturais, mesmo que seu império tenha desmoronado. Seus herdeiros, os Diadochi, usaram esses assentamentos como fortalezas para seus estados, o que mostra como seus planos eram inteligentes. Por exemplo, em uma das cidades que era uma encruzilhada para o comércio, encontramos ruínas de décadas após a morte de Alexander, mas, você sabe, é interessante como ele estabeleceu os mesmos princípios que mais tarde se tornariam a base para o futuro planejamento urbano. É quase como se ele estivesse preparando o cenário para gerações futuras seguirem. E você sabe, Alexandre, o Grande, não estava apenas sendo prático quando ele criou maneiras de gerenciar seu império. Eu acho que ele também estava percebendo seu sonho de um mundo onde diferentes povos podiam viver juntos, compartilhar suas experiências e aprender um com o outro. É como se ele estivesse construindo pontes entre o Ocidente e o Oriente, criando um lugar onde a cultura grega encontrou as tradições das terras conquistadas e algo novo e único nasceu. E, surpreendentemente, esses lugares continuavam florescendo, mantendo seu nome vivo. Até Sente. Mais tarde, ainda somos lembrados do grande conquistador que viu em cada novo acordo um passo para unificar a humanidade. Alexandre, o Grande, cuja vida e ações se transformaram em uma lenda, deixou uma marca indelével por causa de seu caráter único e destino extraordinário, o que o tornou uma pessoa que foi além do comum. Seu status lendário foi formado não apenas através de explorações militares e realizações políticas, mas também através do prisma de seus contemporâneos e da percepção das gerações subsequentes dele como uma figura com uma personalidade única. Com suas qualidades únicas e cativantes, essa imagem captura lindamente a essência de sua vida, personalidade e ações, diferenciando de outros governantes e líderes militares de seu tempo. Seu carisma, determinação e desejo de grandeza criaram uma aura ao seu redor que durou séculos, transformando-o em um símbolo de heroísmo e ambição. Desde tenra idade, Alexander exibiu características que o diferenciam, mostrando seu forte caráter e ambição desde muito cedo. Ele era o garoto único, especialmente em comparação com seus colegas em Pelé, a capital da Macedônia. Ele era filho do rei Filipe II e da rainha Olimpias, cujo apoio e crença inabaláveis na excepcionalidade de seu filho tiveram um impacto profundo em seu desenvolvimento. Na tenra idade de 13 anos, ele teve a incrível oportunidade de aprender com ninguém menos que Aristóteles, um dos filósofos mais renomados dos tempos antigos. A orientação de Aristóteles teve um efeito profundo e duradouro sobre o jovem príncipe, moldando-o em um indivíduo completo. Não é surpresa que Aristóteles o ensinasse mais do que apenas, ele tinha um caminho com palavras, e também nutria um amor pela literatura, especialmente os épicos heróicos das Pameras. Não é surpresa que Alexander, inspirado por essas histórias, tenha decidido torná-los a luz orientadora de sua vida. Essa profunda conexão com a rica herança cultural da Grécia o fez sentir como se estivesse destinado a grandes coisas, como as aventuras incríveis dos heróis míticos. Seu personagem foi marcado por uma mistura única de coragem, insight e... Quando ele tinha apenas 16 anos, Filipe II confiava nele para governar a Macedônia durante uma campanha militar. Lá, Alexander mostrou sua determinação e talento estratégico, suprimindo a revolta da tribo Mede. Foi a primeira vez que ele teve a chance de mostrar como ele era capaz de tomar suas próprias decisões.
Mais tarde, na Batalha de Heronia em 338 AC, ele liderou a cavalaria e desempenhou um papel fundamental na derrota das forças do Theban, que consolidou sua reputação como um líder qualificado e leal. Mesmo em tenra idade, ele mostrou seu potencial como líder militar. Sua autoconfiança e habilidade inspiraram os soldados ao seu redor. Ele tinha apenas 18 anos quando assumiu o trono após a morte de Filipe II em 336 AC. Ele tinha apenas 20 anos quando chegou ao poder. Houve muitos desafios ao longo do caminho, inclusive de alguns nobres da Macedônia que duvidavam de sua capacidade de governar e de cidades gregas como Tebas, que tentaram se libertar do controle da Macedônia. Reação: Alexandra foi incrivelmente rápida e gentil. Ele destruiu Tebas, mas teve o cuidado de deixar as têmporas e a casa do poeta Pendarus em pé. Este foi um sinal assustador para quem pode querer desafiá-lo. Mas ele também foi gentil. Ele muitas vezes poupou as pessoas se elas reconhecessem sua autoridade, o que ajudou a ter certeza de que você concorda que ele aumentou sua popularidade entre as pessoas. Sua campanha militar, que começou em 334 AC, revelou outra faceta de sua personalidade lendária, energia incansável e um desejo de expandir as fronteiras do mundo conhecido. Ao contrário de muitos governantes, Alexander estava insatisfeito apenas com o fortalecimento de seus bens. Ele procurou explorar e conquistar novos territórios, o que tornou suas campanhas não apenas militares, mas também era uma espécie de jornada épica. Na Batalha de Grânicos, ele corajosamente liderou suas tropas do outro lado do rio sob um granizo de flechas. Sua incrível vitória em Issus em 33 AC sobre o rei persa Dário II demonstrou seu gênio tático. Ele usou o terreno e as fraquezas do inimigo para ganhar vantagem, apesar da vantagem numérica. A superioridade dos persas não era páreo para o raro presente de Alexander para estabelecer uma conexão pessoal com as pessoas, sejam soldados, aliados ou até inimigos derrotados. Ele costumava se dirigir a seus soldados diante das batalhas dos deuses. Ele tinha um talento especial para se adaptar às culturas das pessoas que conquistou, o que o fez se destacar de outros líderes. Quando ele foi para a Pérsia, e abraçou elementos de vestido e costumes locais, que alguns macedônios não apreciaram, mas que realmente solidificaram sua autoridade entre as pessoas de lá. Isso mostrou que ele tinha uma previsão muito profunda. Ele se viu não apenas como rei da Macedônia, mas como governante de um país enorme e multinacional. Mas sua resistência física e sua vontade de compartilhar as dificuldades dos soldados apenas o tornaram mais uma figura lendária. Durante as longas e difíceis marchas através de desertos e montanhas, ele disse não às coisas boas que Delesarmi tinha, como água e comida. Em uma história, quando alguém lhe deu um capacete com água no deserto de Gedrosia, ele o derramou no chão e disse que não a bebia enquanto seu povo estava sofrendo. Talvez os contadores de histórias fizessem isso parecer mais dramático, mas mostra o quanto ele queria ser um bom líder e amigo de seus soldados. Ele também era inteligente, o que o ajudou a torná-lo famoso. Alexander realmente gostou da ciência e da arte, e convidou os filósofos para vir e conversar com ele. Ele convidou poetas e cientistas para sua corte. Ele fundou muitas cidades em homenagem a ele, a mais famosa das quais foi Alexandria no Egito, que mais tarde se tornou um centro de conhecimento e cultura. Ele era um homem pacífico, e mostrou isso viajando pela Ásia Central, onde se interessou pela flora local, fauna e costumes, e gravou suas observações com seus companheiros. Ele estava tão ansioso para saber que não era apenas um guerreiro, mas também um explorador, cuja sede de descoberta foi além das ambições militares. Apesar de suas virtudes, Alexander não estava sem suas deficiências, que também se tornou parte de suas lendas. Seu temperamento, que às vezes o levava a algumas consequências muito tristes. Em 328 AC, enquanto ele estava bêbado, ele matou seu amigo Clitus, o Preto, que salvou sua vida na Batalha de Grânicos. Isso aconteceu porque eles tiveram um desacordo sobre sua política de aproximação com os persas. Isso chocou profundamente Alexander. Ele ficou muito triste com a morte de Clitus e Sarampo. Esses eventos o fizeram parecer menos do que perfeito, mas também o fizeram parecer mais humano. Eles mostraram que ele era uma pessoa viva com sentimentos fortes. Seus relacionamentos com os outros também mostraram que ele era muito único. Alexander confiou muito poucas pessoas. Ele era muito próximo da Hefestão e eles eram como melhores amigos. O vínculo deles era tão forte que era como a amizade de Aquiles e Patroclo do mundo grego antigo. Quando a Hefestão morreu em 324 AC, foi de partir o coração para ele. Ele manteve um grande funeral para mostrar o quanto ele amava e apreciava seus amigos.
Ele era um líder duro, mas justo. Ele era muito claro sobre o que pensava de pessoas que não cumpriam suas promessas, como Filotas e Parmenion, que foram acusadas de planejar um golpe. Ele morreu aos 32 anos na Babilônia, em 323. Não sabemos exatamente como ele morreu, seja por causa de febre, envenenamento ou exaustão. Ainda está em debate, mas o fato de ele ter saído tão cedo fez parecer uma pessoa verdadeiramente incrível. Seu corpo, que foi colocado em um sarcófago dourado, tornou-se um símbolo de como os humanos podem ser grandes e como podemos alcançar coisas incríveis. Era um símbolo de sua incrível grandeza. Seu império pode ter desmoronado logo após sua morte, mas nos deixou com um legado cultural e histórico que durou séculos. A personalidade lendária de Alexandre, o Grande, foi moldada por suas incríveis qualidades. Ele tinha muita coragem, inteligência, carisma e unidade. Ele era um homem que não apenas conquistou terras, mas também corações. As pessoas se lembram dele como um governante cuja vida se tornou o padrão de heroísmo. Sua capacidade de superar dificuldades inspirou as pessoas a se esforçarem por algo mais do que apenas poder, e fez dele uma figura cujo nome se tornou sinônimo de exclusividade. Mais de 2 milhões de anos após sua morte, sua imagem continua a excitar mentes, permanecendo um exemplo de como uma pessoa pode mudar o curso da história e se tornar uma lenda além do controle do tempo.